e eis que abre o campo. E o que acontece, né, o que a gente vê, né, primeiro veio um nicho de linhas de vidas passadas, algumas imagens ligadas aos processos de vidas passadas, que eram imagens que eu interpretei como sendo ligadas ao processo da Inquisição, bem no começo da Inquisição, pelo que eu senti, e foi algo bastante difícil, porque eu vi aquelas pessoas ligadas àquele grupo, aquelas pessoas que lideravam, né, enfim, aquele determinado grupo, seja lá, enfim, né, do que é esse grupo, essa família, essa egrégora. Eu vi essas pessoas, esse casal, como um casal que além de serem inquisidores, nos bastidores eles praticavam magia e, pelo que apareceu no nível do astral, né, não no nível físico nosso aqui, mas no nível do astral, eles estavam ainda ativando magias, né, estavam ainda ativando, enfim, né, processos de desequilíbrio mental e emocional, encaminhando elementais, etc. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, falando aqui de espiritualidade, apometria e, né, os causos apométricos e as histórias que vêm junto com tudo isso. Enfim, no decorrer da minha experiência, né, das minhas várias experiências nesse processo aí já, enfim, mais ou menos 20 anos aí nesse movimento, sempre tiveram alguns padrões, né? Tem algumas histórias que acabam surgindo meio que de forma mais ou menos, né, próxima, semelhante, se repetindo, e, e aí algo que a gente precisa contar, né? Não vou citar aqui os lugares específicos, até porque isso já aconteceu em mais de um lugar, né, mais de uma forma. Mas assim, aproveitando o Netuno, né, aproveitando o Netuno em Ares, né, uma história que remete muito a isso. Assim, eu já passei em muitas cidades, em muitos lugares diferentes, né, nesses processos de viagem para cima e para baixo, e às vezes ficando, às vezes até mesmo mais de 15 dias no mesmo lugar, e aí nos processos de ida e volta, né, enfim, vou citar só os estados, né, mas enfim, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, enfim, né, Ceará, Rio Grande do Norte, né, enfim, enfim, e alguns outros lugares que a gente andou bastante também, né. É muito comum eu chegar nos lugares e às vezes atender uma pessoa que acaba sempre me indicando outras quatro, cinco, seis, sete, né? E que essas pessoas estão vinculadas normalmente ou a uma família, né? São pessoas da mesma família, ou são pessoas do mesmo trabalho, que fazem parte, às vezes, de uma mesma empresa, ou de um mesmo grupo de trabalho, ou ainda, né, pessoas que fazem parte de um mesmo grupo espiritual, espiritualista, ou algo do gênero, né. Vou ser genérico aqui para não, enfim, né, não correr o risco de citar fontes, né, específicas. Mas, assim, quando me aparece uma pessoa e muitas vezes vira e fala, olha, tal pessoa ou tal casal, que muitas vezes, né, coordena, dirige tal egrégora, ou tal família, ou tal grupo de trabalho, ou tal grupo espiritual, muito comum, né?
a pessoa vira para mim, não sou eu que costumo sugerir, muitas vezes a própria pessoa que pede, e vira para mim e fala algo como: então, faz um tempo que eu estou sentindo que nesse lugar, né, tem coisas boas, né, essas pessoas me ajudam, a gente interage, tem um monte de coisa, todo mundo se conhece, todo mundo tem um nível de intimidade, né, mas, né, e esse mas é onde o pulo do gato, né, mas tem alguma coisa que eu acho que às vezes é estranho, não bate, né? E é muito comum a pessoa virar para mim e falar algo do tipo, não, porque tem, né, já tem muitos anos que eu circulo no meio desse grupo, mas tem algum tempo que eu estou sentindo que aconteceu uma coisa X, uma coisa Y, né? E é muito curioso, né? Teve assim, não uma situação que é genérica, mas enfim, né? Numa certa vez, numa dessas situações, a pessoa virou para mim, então, teve um colega do grupo, né? Claro, estou distorcendo um pouco, né? Mas algo sumou. Teve um colega do grupo que começou a ter algum problema, né, com a pessoa lá que dirige o grupo, e num dado momento essa pessoa precisou de ajuda, e indiretamente a pessoa disse, né, a pessoa que controla, que organiza o grupo, direciona, não deu um parecer, não deu uma autorização, né, para que aquela pessoa que já foi ou é do grupo receba alguma autorização de auxílio, algum tipo de suporte. Eu lembro de uma situação que eu acompanhei que o rapaz lá teve um determinado grupo, um problema com o grupo do qual ele fazia parte, e aí depois atendendo, enfim, a colega dele, eu vim a saber, né, no meio dessas idas e vindas, que o rapaz acabou tendo muitos problemas e foi obrigado, inclusive, a sair lá da cidade onde ele morava, onde ele estava circunstanciado. Descobri que ele recebeu um certo nível de perseguição, ainda de que forma muito, digamos, discreta, né, mas houve, enfim, né, um nível de preconceitos e especulações a respeito da pessoa, do rapaz. Uma vez fora isso, a situação depois se repetiu com uma outra pessoa dentro desse mesmo grupo. E aí essa moça que eu estava atendendo virou e falou, dá para a gente fazer alguma coisa para, pelo menos para ajudar, né? Você não pode mexer em alguma coisa, porque eu mesma não posso ir lá e me manifestar, né? Aí eu expliquei como funcionava a apometria, falei, olha, eu posso abrir o campo por meio da sua energia, né, que está vinculado a esse grupo, eu também posso acessar esse grupo, você também pode me dar um endereço, né? Dito e feito, a pessoa concordou, expliquei lá os procedimentos que a gente ia ter, né? Nesse caso eu fiz um trabalho à distância, inclusive, então, né, conversei, expliquei para a moça, ela foi para a casa dela, e, enfim, no dia seguinte, lá no horário combinado, né, passei alguns procedimentos para ela, como eu sempre faço, né, ela me passou lá o nome das pessoas, e aí fui abrir a apometria, e eis que abre o campo. E o que acontece, né, o que a gente vê, né, primeiro veio nicho de linhas de vidas passadas, algumas imagens ligadas aos processos de vidas passadas, que eram imagens que eu interpretei como sendo ligadas ao processo da Inquisição, bem no começo da Inquisição, pelo que eu senti, e foi algo bastante difícil, porque eu vi aquelas pessoas ligadas àquele grupo, aquelas pessoas que lideravam, né, enfim, aquele determinado grupo, seja lá, enfim, né, do que é esse grupo, essa família, essa egrégora,
eu vi essas pessoas, esse casal, como um casal que além de serem inquisidores, nos bastidores eles praticavam magia e, pelo que apareceu no nível do astral, né, não no nível físico nosso aqui, mas no nível do astral, eles estavam ainda ativando magias, né, estavam ainda ativando, enfim, né, processos de desequilíbrio mental e emocional, encaminhando elementais, etc. E conectando as pessoas também a essa realidade paralela, essa linha de vidas passadas, cada um interpreta como bem quiser, né? E todas as pessoas dentro desse nicho, desse grupo ou família, enfim, né? Mais ou menos, eu lembro que na época mais ou menos 30 pessoas, das quais depois eu atendi acho que 7 ou 8, enfim, e todas elas vieram me pedir algum nível de ajuda relacionado a essa situação, né? Foi uma coisa bem peculiar até. E aí eu abri, né, várias vezes o campo por conta, né, imagina, foram um grupo de 30, acho que 33 pessoas, na verdade, que 7 vieram até mim. Acabei por conta disso fazendo umas tantas apometrias e abrindo o campo umas tantas vezes por conta desse grupo. Tudo começou por conta, né, da saída, né, vamos dizer, da exoneração desse rapaz dentro desse contexto. E aí eu fui abrindo o campo de cada uma das pessoas, né? E em todas as vezes que eu abri o campo, aparecia exatamente esse casal, né, essas pessoas que eram detentoras, né, da liderança do grupo, e apareceram situações de tortura, apareceram situações de magia, apareceram situações de falácia mesmo, de, enfim, que uma das pessoas lá estava falando mal de um dos rapazes lá que eu atendi no grupo, lá, enfim, e aparecia como se toda vez que essa pessoa, né, era a mulher lá do casal, né, toda vez que ela falava, que ela verbalizava, a energia de verbalização dela, a maledicência dela, né, funcionava como uma reverberação de ativação, né, de uma energia de maldição, de uma linha de vidas passadas que esse rapaz tinha, né, então a gente precisou trabalhar para fazer o corte dessa configuração de vidas passadas. Outra realmente teve uma questão com a Inquisição, né, que a gente identificou lá que ela foi para fogueira, inclusive, enfim, sofreu processos de abuso, tortura, etc. Né. Outra Outras 3 lá que eu atendi, outras 3 pessoas, realmente elas ficaram num processo de escravidão, né, escravização, né, a respeito do uso da energia delas, né, e uma outra que talvez eu me recordo, talvez tenha sido a mais grave, foi uma pessoa que teve a energia sexual dela bloqueada, e essa, né, tinha um nível de energia muito alto, de Kundalini, e o que veio para mim, o que veio no campo, né, enfim, o que me explicaram, né, no nível do astral, é que essa energia dela estava sendo usada justamente para ampliar o campo de prosperidade lá do casal, né, que era, enfim, né, que conduzia o grupo. Então, assim, e lógico, né, estou falando aqui de forma bem resumida, mas aí vocês imaginam que à medida que bom, ruim, feliz ou infelizmente, as pessoas estão conectadas a um grupo, as pessoas estão conectadas a uma egrégora, elas estão conectadas também o nível de consciência, né, o teto de consciência que normalmente os líderes desse grupo permitem, né, que ocorra. Né? Por quê? Porque quem lidera vai liderar com um eixo de frequência e vibração. Então, quando você passa a seguir alguém, né, isso serve para qualquer grupo, quando você passa a seguir alguém, você tem ali naquele grupo algo que é equivalente a
um eixo de proteção, um eixo de segurança, uma interação, né, protetiva. Ok, isso é muito bom. E é o que as pessoas querem, normalmente, quando elas adentram um grupo, uma egrégora, mesmo uma empresa, enfim, né? Ou dentro simplesmente do seu meio familiar. Só que aí, quando que a gente entra em desacordo com isso? Simples. A gente entra em desacordo com isso a partir do momento que a nossa consciência expande, a partir do momento que a nossa sensibilidade espiritual, intuitiva, ou simplesmente nosso entendimento, nossa compreensão física da vida muda, né? Ou seja, não precisa nem necessariamente ser algo espiritual, né? Simplesmente a compreensão física da vida muda. E aí imagina que essas pessoas, né, esse grupo, pelo menos essas 7, 8 que vieram me procurar, imagina que essas pessoas estavam todas com um sentimento de aprisionamento. Por quê? Porque todas elas estavam em condições de ampliar, de expandir a consciência, mas elas não podiam, porque elas estavam presas dentro de uma diretriz de vampirismo energético, por conta, né, das pessoas que estão lá liderando. Inclusive, a gente recomenda um conjunto, né, de florais, né, enfim, quando a gente identifica esse tipo de situação. Além da apometria, eu também, né, também sugiro alguns elementos e uma das coisas que a gente acaba sugerindo é uma sequência de trabalho com o floral também, para cortar esses laços energéticos, né, enfim, que foi uma coisa que aconteceu nesse caso, inclusive. Então, o que que ocorre, né, só para a gente poder mensurar aqui. Imaginem que, lógico, né, curiosamente, nessa mesma localidade, depois eu tive uma outra situação, também de um outro grupo, de uma outra, enfim, né, de uma outra egrégora, né, de pessoas de um outro grupo que também me procuraram, uma situação mais ou menos semelhante, e aí eu posso dizer que, pelo menos, né, nessa localidade aí, que, enfim, né, lógico que a gente nunca vai revelar os lugares, mas imagina que nessa localidade aí, eu acabei, né, pelo menos no nível do astral, comprando um certo nível de briga, de impacto, né, porque teve um momento que as pessoas que eram dirigentes dos grupos lá não estavam muito contentes, né, e até foi curioso, porque assim, teve alguém que virou no grupo lá e falou, olha, vocês estão proibidos de ir lá na consulta com aqueles que, né, que é aquele senhor que vem lá de fora aqui fazer aquelas consultas naquela casa assim, assado, né, com aquelas pessoas que recebem ele, vocês estão proibidos de ir lá, né. Enfim, aí você imagina que chegou num ponto que as pessoas foram proibidas de vir até mim, o que eu achei muito bom, por um lado, né, uh, uh, que teve um pouco o efeito inverso, né? Primeiro, porque as pessoas ficaram mais curiosas, né? E segundo, que as pessoas que já tinham se consultado e passaram a entender, né? E estavam tomando floral, enfim, e eu acabei acompanhando durante um tempo, né? Já à distância, mas a gente acabou acompanhando. Quando eu saí, né? Porque, enfim, eu vou por temporadas em lugares e lugares, aí vocês imaginam que quando eu saí lá da cidade, a informação que eu recebi é que 3 meses depois, né, aquelas 7, 8 pessoas que faziam parte daquele grupo, que tinham se atendido comigo, todas tinham se desvinculado do grupo e cada uma tinha ido seguir um caminho diferente, né? E o segundo grupo que eu atendi, não foram todas, mas foram 4 pessoas do segundo grupo, acabaram saindo do grupo, né? Enfim, da egrégora a qual elas pertenciam, né? Tudo bem que cada uma migrou para um lugar diferente, aí também, enfim, não é problema meu, né? Mas, enfim, eu fiz minha parte, claro. E aí vocês imaginem que, né, dentro disso, essa é uma história, né, eu vou dizer que é um padrão, né, que já se repetiu na minha vida algumas tantas vezes, acho talvez alguma coisa em torno de 20 a 30 vezes isso se repetiu, né? Então acho muito curioso porque quando aparece uma pessoa e diz, não, eu pertenço a tal grupo, assim, assim, assado.
E aí na semana seguinte, eu vim porque a fulana indicou, porque eu também sou do mesmo grupo. Quando já acontece isso, eu já sei que vai vir porrada, né? Porque normalmente vem um tanto de gente que está presa na mesma frequência. E assim, eu, eu só faço a minha parte. O que eu faço é auxiliar as pessoas a expandirem de consciência dentro daquilo que pode ser entendido como expansão de consciência. E aí vocês imaginam que, lógico, isso acontece dentro de empresas, isso acontece dentro de grupos de estudo, isso acontece dentro enfim, universidades, né, principalmente quando tem lá um orientador XYZ que limita os seus orientandos, né, enfim, também já peguei esse tipo de caso, esse tipo de situação, mas tantas vezes, né, e aí vocês imaginam que isso acontece dentro de um grupo religioso, dentro de um grupo espiritualista, dentro de um grupo ufológico, que isso também acontece, e aí acaba acontecendo dentro de vários grupos. Então, assim, a questão do processo, né, se eu for fazer um comparativo do Netuno em Ares agora, é o quanto você é seu próprio líder espiritual e o quanto você depende da liderança espiritual de uma outra pessoa. E se você entendeu aqui, né, se o que eu estou comentando aqui fez sentido para você, olha, siga o chamado, marca um atendimento, né, e vem com a gente, né, tem outros vídeos aqui falando desse processo agora da apometria, do Netuno em Áries, enfim, de outros elementos astrológicos que também, numerológicos, que cruzam com essa questão da apometria, né, vem com a gente, né, aí, enfim, segue aí o nosso conteúdo, dá joinha, né, e se sentir o chamado também compartilha, né, aproveita e compartilha o vídeo aí, talvez com alguém que, né, talvez possa fazer sentido isso, né, quem sabe, né, ou não, né, ou não, manda para aquela pessoa que tu não gosta, né, enfim, né, também serve, né, enfim, vamos que vamos. Pessoas, é isso, se gostou, segue o vídeo, segue o canal e vamos que vamos, né, bom dia, boa tarde, boa noite, vem com a gente.